Mãe preta, onde é que estás agora? Tua morada é tão longe, é bem pertinho de Angola. Mãe preta, onde é que estás agora? Tua morada é... Boa tarde, obrigada pela presença de todos, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes para uma roda de conversa que faz parte da exposição Mãe Preta. Eu sou a Tereza, sou uma das gestoras do Pavão Cultural, o espaço que está recebendo a mostra aqui em Campinas, a convite do Festival Hércules Florence. Como a gente estava falando, a visitação está suspensa durante a fase vermelha aqui em Campinas, e assim que possível a gente reabre. Eu vou colocar depois no chat o site da mãepreta.net, e que tem alguns dados da exposição para quem quiser ver antes, e espero que depois possam ver presencialmente. O tema da conversa de hoje partiu do título da pesquisa de doutorado da Geórgia, que é Uma Boa Hora. Essa conversa vai ser gravada, tá sendo gravada pelo Zoom, então se alguém tiver alguma questão e preferir fechar a câmera, fique à vontade. Eu vou apresentar a Geórgia Carolina do Nascimento, é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e é doutoranda em Antropologia Social também pela Unicamp. Desenvolve pesquisa na área de Antropologia da Saúde, com foco nas temáticas de gênero, parto, maternidade, saúde reprodutiva e da população negra. E o tema da pesquisa dela, Uma Boa Hora, diferenças na produção de experiências de gestação, parto e puerpério na região metropolitana de Campinas. A Isabel é artista visual, professora e pesquisadora. Sua prática se situa na confluência entre arte, novas mídias e arquitetura, um forte aspecto participativo e colaborativo, trabalhando em coletivos, junto a organizações comunitárias e com propostas educativas. Seus interesses incluem a diáspora, memória e espaços de fluxos informacionais e narrativos. A Isabel vive e trabalha entre Estocolmo e Rio de Janeiro. Então, acho que a princípio é isso. A gente pede uma apresentação de mais ou menos 30 minutos cada uma e depois a gente abre para perguntas da assistência. É isso, obrigada. Jorge, a palavra é sua. Obrigada, Tereza. Obrigada, pessoal, pelo convite. Isabel, né, organizando a exposição também. A Laura, né, que fez o convite primeiro, mais diretamente. E, bom, dizer que eu estou feliz de estar aqui também pela exposição, né, que eu visitei, que, enfim, é muito forte, muito sensível. Eu acho que é importante a gente visibilizar temas como esse, especialmente em momentos, né, como os que a gente está vivendo, né? Momentos de questionamentos, né, de obscurantismo, de negacionismo, mas, enfim, momentos em que o passado está sendo revisado também de um jeito ruim. Eu acho bom a gente olhar para o presente, para o passado e pensar esses reflexos, disputar essas narrativas mesmo, né? Bom, a partir disso eu vou falar um pouco da minha pesquisa, né? Se chama Uma Boa Hora, diferenças na produção de experiências de gestação, parto e puerpério. Mas pensei um pouco em começar a falar da minha pesquisa a partir né, enfim, explicar como que ela surgiu um pouco a partir da minha experiência, né? E pensei nisso também porque se trata se tratando de uma exposição de arte, né, como o ímpeto inicial para a gente ter essa conversa, acho que experiência é uma categoria importante para mim, na minha pesquisa, na minha vida, mas também quando a gente fala, né, de temas como esse, enfim, dessa exposição. Não sei se eu vou falar 30 minutos, mas, enfim, acho que vai dar mais ou menos por aí. Aí a gente vai conversando com o tempo que sobrar depois. Então, situando um pouco o início, né, essa descoberta, né, do tema, né, essa aproximação com o tema. Bom, assim como grande parte das pesquisadoras, né, nesse universo de maternidades,
eu comecei a pensar sobre o tema quando eu engravidei, né? Mas foi num momento um pouco atípico, porque em relação a esse universo das pesquisas, enfim, sobre gestação, parto, porque eu estava no meio da graduação, né? Eu tinha 20 anos, e, e foi um rebuliço na minha vida, né? Não só porque já tinha sido difícil, né? Estar naquele espaço, enfim, como uma mulher negra, né? Uma menina na época, e que, enfim, dependia das bolsas universitárias e tudo mais. Para mim foi um momento difícil por isso, mas também porque eu não me imaginava mãe, né? Então, eu acho que eu tinha uma visão imatura, estigmatizada da ideia da mãe como aquela que precisa se... Eu olhava mais para a maternidade como uma instituição, né? Que a maneira com que ela opera na vida das mulheres, enfim, faz com que elas precisem eventualmente fazer muitas concessões ou abrir mão enfim, direitos, ou como é muito mais difícil, né, você conquistar esses direitos e exercer eles, né? Então, eu olhava para a mãe como uma figura de uma pessoa resignada, até de certa maneira. Eu acho que uma visão também muito enfim, imatura, né? Mas também parte de uma ideia de feminismo que é pouco interseccional, né? E que faz, enfim, hoje a gente tem várias discussões sobre isso, mas acho que não é tanto ponto, né? O fato é que isso me motivou a pesquisar sobre a ideia de, né, sobre ser mãe, né? E eu comecei a gostar, né? Entender um pouco essa ideia descobrir a maternagem. E começou a partir dessa gravidez, né, inesperada, indesejada, um pouco a chave foi virando, né, e foi aparecendo um desejo de viver essa maternidade experiência, entender um pouco que ser mãe não é isso, né, ser mãe é muita coisa, e pode ser isso também, mas é muito mais do que isso. E é um lugar muito potente, e eu me vi na possibilidade de mostrar, né, essa potência da maternidade. E partindo do processo de empoderamento pessoal também, né? Mas isso ali na graduação com 20 anos, aí comecei a pesquisar um pouco sobre o tema, né? E comecei a entrar e descobrir sobre esse universo da humanização do parto, etc., e frequentar alguns grupos de apoio também, que pelo menos na minha cidade, onde eu via, mas de alguma maneira ainda é uma discussão um pouco elitizada, que está mudando bastante, né? Mas uma discussão que para mais, né, nas camadas médias e das elites. E aí eu comecei a perceber alguns contrastes, né, de classe e de raça dentro desses grupos. A partir desse desconforto muito grande, eu comecei a elaborar o projeto de mestrado, que era para tratar... eu queria entender buscar mulheres negras que tiveram essa experiência, né, de parto humanizado, etc., mas mulheres que destoavam né, desses tipos de grupos, enfim. Mas eu fui, ao longo desse tempo, aperfeiçoando um pouco essa ideia, porque foram me abrindo possibilidades de pesquisa em outros lugares, e comecei a pensar mais em como seriam essas experiências de maneira mais ampla, né? Entre as mulheres de classes populares e mulheres negras, entender se esse tipo de discussão está entre elas ou não, de que maneira aparece, né? E aí comecei a pesquisar sobre tudo que está em torno disso, né? Como as políticas, quais políticas existem, como elas operacionalizam na ponta dos serviços, né? E o que as mulheres sentem desses serviços, desse tratamento, dessas políticas, e como que é os seus cotidianos, enfim, qual que é a impressão delas sobre tudo isso, né? Então, o meu objetivo acabou sendo... eu recortei mais para esse lado das mulheres
negras e mulheres de camadas populares, né, de classes populares, não só mulheres negras também, mas nesse caso aqui eu trago mais para as mulheres, né, entender a experiência dessas mulheres negras, e aí com o objetivo de entender se diferenças, e aí diferenças de classe social, né, de diferenças étnico-raciais, e outras, né, como sexualidade, geração, escolaridade, agora a espiritualidade também tem olhado, enfim, se essas diferenças influenciam como as mulheres vivem e como elas explicam as suas experiências, né? A partir não de uma ideia de humanização, mas a partir da ideia daquilo que uma colega, né, também doutoranda, a Mariana Pugliese, entende como bom parto, né? Então, eu pergunto não sobre a experiência humanizada ou não, né, mas o que é um bom parto para cada uma dessas mulheres, né? Ou seja, uma boa hora, né? O que é essa boa hora? E aí, muito a partir de um debate interseccional, né? Então, entendendo raça, classe, gênero, etc., como experiências que não se sobrepõem, né? Mas que se entrecruzam a partir né, das situações, né? Das contingencialidades. E, bom, situei um pouco que eu parto desse universo das interseccionalidades, mas como eu imaginei que ia ser uma conversa de Instagram e tudo mais, né? E aí eu pensei em trazer, não teorizar tanto, mas trazer um pouco a minha pesquisa, né? Uma maneira mais ampla, mas acho que a gente pode ir sentindo aqui depois da nossa conversa, a partir de quem está né, no Zoom. E aí, então, né, trago as experiências dessas mulheres e também como um pano de fundo, né, mas também é importante entender esses discursos delas, de que maneira esses discursos eles afirmam, né, eles corroboram ou eles tensionam outros discursos correntes sobre o parto, que são os discursos biomédicos, né, que são tidos como hegemônicos, os discursos também do Estado com as políticas públicas e também na ponta dos serviços, né? Então, médicos, até os recepcionistas, enfim, todo mundo ali que está ali no serviço representa o Estado, né? É um agente do Estado, então, como que esses discursos aparecem e os discursos também das ativistas pelo parto humanizado. Então, eu olho para essas três pontas, né, das ativistas do Estado e os discursos biomédicos, como um pano de fundo que informa a experiência dessas mulheres negras de classes populares. E não olho também separadamente, porque eu sei que está tudo ali, né? O Estado com a medicina, com os discursos pelo parto humanizado, um está o tempo inteiro influenciando o outro e disputando narrativas, né, entre si e se construindo junto, né? Então, é um grande panorama, né, que tem a ver especialmente com a ascensão dessa ideia, né, dessa categoria de humanização, que foi da onde eu parti bastante, né? Que tem trazido tudo isso para o debate mais público. Então, assim, para pensar esse pano de fundo, eu olho mais para revistas científicas online, né, ou eventos do campo obstétrico, grupos online, mas isso tudo para poder, e as próprias políticas públicas, isso para conformar um contexto. E aí o que eu faço mesmo é a etnografia, né? Uma etnografia multissituada, ou seja, eu faço uma observação participante em que eu fico em vários lugares, e agora não, né, no contexto da pandemia, estou com a minha filha em casa, inclusive, aqui, então não está dando para fazer essa pesquisa, assim, mas já estou entrando em contato com as mulheres de novo para começar a fazer online, né, porque que não dá, né, e todo mundo percebeu que o online agora faz parte das nossas vidas, querendo ou não. E aí, né, eu faço... Essa pesquisa é muito situada porque eu não pesquiso em um único hospital, né, é uma única unidade de saúde. Então, eu
estou em hospitais, né, da região metropolitana de Campinas e centros de saúde, né? Então, eu acompanho os serviços de alta, baixa, média complexidade, né? E aí é isso. Eu acho muito interessante porque eu não né, ter essa riqueza de tipos de atenção, né, de serviços, porque a gente consegue pegar esses discursos ou essas etapas do gestar e parir, né, em vários momentos da vida dessas mulheres, né, mas tudo focado no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Então, e eu não fico só ali no lugar institucional, como, por exemplo, tem hospitais que eu fico na emergência, na frente, no ponto de ônibus, aí depende do tipo de autorização que eu tenho para estar no lugar também. Então, nos centros de saúde, tem centros de saúde que eu consigo acompanhar as consultas de pré-natal, tem outros que eu fico acompanhando grupos de recém-nascidos, de consultas coletivas, assim, com mães de seus recém-nascidos, que acaba sendo uma espécie de grupo de puérperas. Tem alguns que eu consigo estar nos centros obstétricos e nas salas né, na internação do pós-parto imediato. Enfim, é um pouco isso, né, principalmente em Campinas, mas na região metropolitana de Campinas, né? E isso tudo, né, o que eu tenho visto são discursos, aí eu quero trazer um pouco as narrativas dessas mulheres para a gente pensar junto, né, mas um pouco mobilizada por dados, né, da realidade também, estatísticas, embora eu trabalhe, né, sou antropóloga, trabalho com as etnografias, então principalmente com os discursos e as narrativas, em entrevistas formais e informais, porque algumas eu acompanho até nos bairros, nas casas, então eu tento trazer um grande panorama, assim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu também trago dados e estatísticas que ajudam a olhar para esse contexto e, enfim, contextualizar a fala dessas mulheres, em que, por exemplo, aparecem que mulheres negras e mulheres de menos escolaridade também, de maneira geral, daí, recebem menos analgesia no momento do parto e mais ocitocina sintética, que é aquele hormônio do amor, né? A ocitocina aquele hormônio que acelera o trabalho de parto, enfim, mas que é secretado naturalmente pelo corpo, mas nem sempre ocorre, né? E aí, bom, as mulheres negras morrem mais de causas maternas, elas realizam menor número de consultas de pré-natal, recebem menos analgesia, né, como eu falei, e, enfim, até inclusive no contexto da Covid, né, em relação às mortes maternas, teve um boom, né? O Brasil é o país em que tem o maior número de mortes maternas no mundo associadas ao coronavírus, né, a Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres negras, elas morrem 2 vezes mais de morte materna associada à Covid-19. Tudo isso são dados que eu estou trazendo, mas que estão públicos em artigos que eu já publiquei, enfim, que eu pego também de outras autoras aí, e que, se vocês quiserem, eu posso compartilhar, né, essas referências com vocês. A ideia, né, não é ficar trazendo, né, referenciando tudo e trazendo esse debate teórico, mas para entender como que isso está ligado a... não é uma coisa que vem... né, é um retrato da realidade, mas é algo que perpassa a vida dessas mulheres há muitos anos, de maneiras diferentes, porém não tão diferentes assim, né? É um passado que se arrasta, um passado que não passa, em que, ao mesmo tempo, as mulheres negras recebem menos analgesia atualmente, ainda assim, isso acontecia há séculos atrás. E aí eu trago aqui, né, um exemplo historiográfico que já deve ser conhecido, né, de algumas colegas, enfim. Sei que tem gente aqui que talvez conheça essas histórias, que são reais, né? E, por exemplo, com o surgimento, né,
desse campo da ginecologia obstetra, né? Aliás, vou explicar como o doutor Marion Sims, né, ali no século XIX, obteve o título de pai da ginecologia obstétrica, né? Que tem a ver justamente com essa ideia da analgesia, porque ele recebeu esse título de pai da ginecologia obstétrica porque ele realizava experimentos cirúrgicos, ele queria curar, né, um problema da fístula vesicovaginal, que é um problema que dá, principalmente nas mulheres, né, depois do parto, que elas ficam com problema de incontinência e tal, e que é muito ruim, né, péssimo para a vida dessas mulheres, e brancas e negras, enfim, de todas as etnias isso acontece. E aí ele conseguiu encontrar a cirurgia perfeita né, esse procedimento que é capaz de acabar com o problema. A questão é que, para isso, ele comprou, né, 12 mulheres escravizadas e realizava esse procedimento cirúrgico nos corpos delas, né, sem anestesia. Durante 4 anos isso aconteceu. E com isso, né, descobrindo essa cirurgia, ele recebeu esse título de pai da ginecologia obstétrica. Enfim, isso foi uma grande questão até hoje, né? Recentemente, uns 2 ou 3 anos atrás, ele tinha uma estátua no Central Park, né, em Nova York, e essa estátua, né, foi derrubada por ativistas, né? Esse movimento todo que tem tido né, sobre manter ou não essas memórias, né, como ressignificar essas memórias, enfim, acho que a gente precisa trazer elas para colocar em debate e mostrar como, se naquele momento essas mulheres não recebiam, né, analgesia para, enfim, dar esse grande título para ele, para nascer essa grande disciplina, esse campo de estudo, ainda hoje são as mulheres que recebem menos analgesia aí no momento do parto. E, enfim, isso para lembrar que sempre houve tensões, né, em torno da saúde, das tecnologias reprodutivas entre mulheres brancas e mulheres negras, né, isso ao longo de séculos. Então, em relação ao aborto, né, a questão da esterilização compulsória, da maternidade compulsória, enfim, nós temos aí disputas e lutas que perpassam séculos, né, que nos mostram isso. E aí, enfim, pensando como essas diferenças elas são capazes de atravessar o tempo e mostrar esses dados, né, da realidade que eu comentei com vocês, eu tenho olhado para algumas categorias assim em torno do parto que eu acho que podem ajudar a pensar se existem diferenças ou não, né? Porque a minha hipótese é de que sim, que diferenças, né, especialmente de raça, de classe social e outras influenciam, né, nessas experiências vividas pelas mulheres. Então, eu olho para questões como medicalização, preferência na medicalização ou não do parto, ou utilização, né, de tecnologias ou não, técnicas e tecnologias, a questão do tempo, né, categorias de tempo, dor, a ideia de boas práticas, a questão da violência obstétrica, né, que é um grande tema, né, a preferência por a composição da equipe, então, quem vai preferir, se tem médico, ou se tem doula, se tem enfermeira, ou se tem, não tem, acho que existe uma variação aí também, com a presença de acompanhantes, enfim, tem uma série de aspectos e categorias importantes que precisam ser olhadas, que acho que ajudam a mostrar se existem ou não essas diferenças. E aí, eu gostaria de trazer para vocês algumas pequenas narrativas assim que eu fui ouvindo, né, de mulheres ao longo da minha pesquisa, e aí poder, enfim, pensar um pouco elas junto com vocês, aquilo que elas me suscitaram, enquanto temas importantes de serem olhados, né? Eu não contextualizei algo, acho que precisa ser dito, que a minha pesquisa, ela era inicialmente uma pesquisa de mestrado, mas que eu fui indicada para o doutorado direto, então estou no doutorado desde o ano passado.
mas com a mesma pesquisa do mestrado, né? Só que ela se ampliou um pouco para poder caber nesse escopo né, do doutorado, e aí, enfim, eu tô reelaborando, né, tudo. Então, tem muita coisa que já está publicada, né, em formato de artigo e tal, mas eu não tem grandes conclusões ainda. Acho que isso vai aparecer daqui para frente, né? E com a ajuda de vocês, sempre ajudando a pensar junto, enfim, esses temas importantes. Então, eu fui percebendo, primeiro, diferenças em relação ao uso e à preferência de tecnologias, técnicas e tecnologias reprodutivas, né? Então, por exemplo, o desejo ou não pela cesariana, né? Porque eu tinha uma ideia, uma coisa muito informada pela bibliografia, né? Que no campo de estudo sobre maternidade, sobre parto, de que possivelmente as mulheres de classes populares e também as mulheres negras desejassem a cesárea. Eu tinha essa ideia, porque eu vim de uma reflexão de que essas mulheres, elas tiveram, ao longo do tempo, pouco acesso a esse tipo de procedimento. A gente sabe que para ter uma cirurgia no SUS, a gente precisa estar, né, quase morrendo, né, às vezes, né, precisa estar no estado de saúde bem... às vezes é difícil, depende do lugar onde você está, né, não vou dizer porque o sistema de saúde é o que a gente tem aí de mais valioso, é o que está fazendo o Brasil, né, por mais que ele esteja sucateado, é o que está fazendo o Brasil conseguir passar minimamente por isso, né, o Sistema Único de Saúde, por esse contexto da pandemia, eu digo. Mas a gente sabe que muitas vezes é difícil para a gente conseguir uma cirurgia, né, um procedimento mais complexo, a gente tem que estar numa situação, né, mais avançada. E então, e numa ideia também de que as mulheres de classes médias e das elites, elas podem pagar por essa cirurgia e escolher, né? Na realidade, escolher se querem ter uma cesárea ou não, né? Então, eu estava olhando um pouco para a cesárea como a partir da ideia do consumo, né? De como, de alguma maneira, não entrando no debate se cesárea é bom ou não é, mas no limite de que as mulheres de classes populares, mulheres negras, talvez tivessem menos possibilidades de ter uma cesárea, escolher, né, ter essa cesárea, fazer. E as mulheres das classes médias, das elites, se quisessem, poderiam. E aí não atribuindo valor a isso, não dizendo se isso é bom ou ruim, tá? Eu tinha essa ideia, principalmente entendendo que você poder ter algo é uma noção que vem sendo produzida, principalmente nas últimas décadas, né? Associada a uma ideia de cidadania, né? Eu consumo, eu tenho, eu posso consumir, eu posso entrar nessa loja e consumir tal produto, eu posso, eu tenho crédito, agora eu tenho carro, eu tenho posso pagar numa faculdade, portanto, eu sou um cidadão, né? Então, muito dentro dessa lógica do capital mesmo. E eu coloquei um pouco cesárea dentro desse pacote, né? De que se eu posso acessar esse tipo de serviço, eu também posso ser tratada como mais humana, de alguma maneira, né? Como cidadã. Mas o que eu encontrei não foi isso. Eu encontrei mulheres dizendo que não queriam fazer a cirurgia, né? Que não queriam de jeito nenhum. Pouquíssimas falavam que prefeririam, assim, talvez não, foram 2, 3 mulheres que falaram, de dezenas e dezenas que eu conversava, assim, toda semana. E aquilo me instigou muito, né, a pensar, né, por que talvez isso esteja acontecendo, né? E eu percebia que a cesariana, ela parecia muito atrelada a uma ideia de... elas tinham medo, né? Elas tinham medo de serem tocadas. Tem alguma...
elas tinham medo de serem tocadas, né? Elas tinham medo de passarem por procedimentos, enfim, que pudessem aprofundar um estado de precariedade, né, dos seus corpos, ou que elas já viviam, enfim. Então, por exemplo, a questão da recuperação, né? E aí, porque elas têm uma casa para cuidar, têm outros filhos, né, para cuidar, às vezes tem outros familiares para cuidar, né? Então, talvez elas não é nem se elas seriam cuidadas, né? E talvez nem elas conseguiriam cuidar delas mesmas. Então, ficava um pouco nessa. Então, eu ouvia frases como, por exemplo, aí aqui eu vou ler uma frase delas. A cesárea é muito humilhante, a recuperação é muito humilhante. É isso que ela está querendo dizer, uma outra mulher. Fazer uma cesárea é muito humilhante, porque elas vão te dar banho, você toma banho aqui, ali em cima da cama, você fica na sonda. Daí, para tomar banho, eles te jogam de um lado para o outro, e você não consegue tomar aquele banho, sabe? Então, isso aparece muito atrelado a uma ideia de dependência, né? Porque estar dependente, uma mulher que está acostumada a sempre cuidar e cuidar de tudo dos outros, ser dependente ainda dentro de um serviço público, é sinal, muitas vezes, de estar num estado de vulnerabilidade, né? De alguma maneira, de você se sente exposta, né? E incapaz de cuidar de si mesma. E isso, para elas, né, as amedronta, né? E aí, também isso aparece em relação a outras intervenções, né? Esse medo, em relação a intervenções como anestesia, enfim. Elas falaram, que era uma questão em relação à cesárea também, que elas não tinham medo de ficar paraplégicas. Eu vi isso muitas vezes, assim. Elas achavam que iam errar, o anestesista ia errar a anestesia nelas, né? E já ouvi narrativas, como, por exemplo, que o anestesista ele vinha de um outro procedimento demorado, então ela falava que ela disse que ele ficava assim, dizendo, olha, ela estava inquieta porque ela estava ansiosa. Falava assim, tudo bem, pode ficar assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro te picando, né? Então, frases que são violência obstétrica também, né? Que é considerado por esse campo, né, do ativismo pelo parto humanizado como violência obstétrica, né? E aí, pensando no caso da violência obstétrica, por exemplo, tem ainda uma outra frase aqui que eu trago, uma outra frase não, né? Uma pequena narrativa. A puérpera diz, né? Essa aqui é uma puérpera, na verdade, que ela passou por 3 partos, e isso que ela narra aconteceu no segundo parto dela, né? Que levou ela a começar a se questionar sobre tudo isso. Enfim, vou ler. Não sei se estava demorando e a médica tinha que fazer outro parto. Se estava demorando, não sei o que foi, mas a médica mandou a enfermeira, era uma japonesinha bem pequenininha, mandou ela subir em cima da minha barriga. Aí ela empurrou assim com o braço, aí fez o gesto. Na hora eu até desmaiei de dor, né? Então ela está falando de uma manobra que enfim, que ainda acontece bastante, né? Que a manobra de Chrysler, que, enfim, quem é da área deve conhecer, enfim, espero que não conheçam pela experiência, né, de ter passado por isso, que é considerado violência obstétrica, né? Ainda não há um consenso total sobre isso, mas ela já é amplamente considerada uma violência obstétrica. E aí, enfim, né, tem várias situações de violência, como eu falei, né, na realização da cesariana, né, sem consentimento, né, já apareceu, e do procedimento de episiotomia também, sem consentimento, que é aquele corte, né, entre a vagina, né, ali no canal, no períneo, né, entre a vagina e o ânus, que é para facilitar a saída do bebê, né, mas que acontece com muito mais frequência do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E isso havia narrativas sobre essas episiotomias acontecerem sem o consentimento dessas mulheres. Mas ainda, né, há outras camadas
desses diferentes entendimentos sobre o que seria bom ou ruim, um bom parto ou não, né? Uma boa hora ou não. Que é, por exemplo, a ideia... Aí tem uma outra interlocutora que fala um pouco, né, em relação ao pele a pele, que é considerado padrão ouro, né, no campo da humanização, enfim, da ginecologia, que é a mulher poder receber imediatamente o bebê, né, e também o bebê poder estar com a sua mãe imediatamente após o parto. Só que ela conta, né, que ela vem de um procedimento, enfim, de um parto, né, muito cansativo, e que ela não estava se sentindo bem, confortável para receber o bebê naquele momento, né? Em que ela foi praticamente obrigada a ficar, mas ela conta isso como algo muito ruim, né? Então, ouvi narrativas assim, em que para ela aquilo foi sinônimo enfim, ela foi forçada a estar com ele, e é uma discussão, né? Não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim, enfim, mas ela não se sentiu confortável com isso, ela não queria receber o bebê assim, né? Dessa maneira, falou que ele estava lá todo sujo, cheio de sangue, que ela estava com frio porque o quarto estava muito frio, que ela não estava confortável com aquela situação, que ela só queria descansar, ela queria dormir, ela não aguentava mais nada. E aí, enfim, não entro ainda, né? Não procurei entrar nessa discussão, mas de fato é mostrar como existem outros entendimentos do que é bom ou ruim, né? Do que é padrão ouro ou não é. Porque naquele momento não foi momento ouro para ela, embora seja considerado no serviço de atenção à saúde, né? Então, só para dizer que esses entendimentos eles divergem, né? Ainda. E faz sentido porque faz parte enfim, desse universo em que ela está inserida e uma outra maneira de interpretar a experiência do parto, né? E, enfim, no contexto que ela vinha em casa, de cuidar da casa, das crianças e do marido, né? E de tudo. Enfim, eu não vou trazer a narrativa dela, senão vai compridar muito a minha fala. O fato é que isso está muito relacionado à questão da diferença, né, do tipo de tratamento que se recebe, então, a qualidade do tratamento, que tem a ver com se sentir acolhida ou não pela equipe, podendo ser... Parece que para elas menos importa, né, se é médico, se é enfermeira, o importante é que sejam profissionais que passem essa segurança para elas no momento, né, que não fique trocando de profissional toda hora, então cada hora vai um residente lá fazer o exame do toque, por exemplo, né? E aí, ou no próprio pré-natal, né? Que às vezes elas são atendidas por vários médicos diferentes no pré-natal, enfim, que tudo isso fala muito de uma invisibilidade, né? Que essas mulheres têm frente aos serviços de saúde, né? E não só frente aos serviços, mas acho que no imaginário social, né? Porque elas mesmas colocam que depois que o bebê nasce, só perguntam pelo bebê, as pessoas só querem saber do bebê, né? E delas pouco ou nada, né? Então, elas se sentem, né, narrando sempre se sentir invisibilizadas, né? Não com essas palavras, mas, enfim, isso aparece muito, né? E em relação, por exemplo, a esse exemplo do pele a pele que eu dei, é um pouco disso, né? Porque a gente está falando do padrão ouro que não é só para a mulher, mas que é para o bebê também. Mas existe uma tensão, né, entre que é um binômio, que é considerado um binômio, mãe e bebê, mas que ao mesmo tempo eventualmente são interesses conflitantes, né? E como lidar com isso, né? Porque naquele momento ela não queria o pele a pele, mas para o bebê seria o melhor, de acordo com o padrão ouro. Então é uma tensão que existe, né? E que nesse momento o que ela narra parte de um sentimento de invisibilidade, mas não, enfim, não entrando novamente no mérito de qualificar isso, né? Dizer se deve ser ou se não deve ser, né? Acho que não se trata disso. Então, isso fala muito sobre também essa invisibilidade
a falta de cuidado né, que elas recebem, né, por terem que cuidar muito de outras pessoas. Então, no puerpério, há pouco ou quase ou nenhum tempo para elas olharem para elas mesmas. Então, sempre os maridos, acontece sempre alguma coisa, é impressionante, maridos que se acidentam, que adoecem, que ficam física e psiquicamente. Então, percebi muitas narrativas em que elas tinham que cuidar dos maridos e cuidar de outros filhos, cuidar da casa e dos bebês recém-nascidos, algumas do pai, da mãe, né, de outros familiares, algumas trabalhar, né, para complementar a renda ou não, né, para sustentar a casa às vezes, e enfim, e pouco tempo para olhar para si, né, e para cuidar de si. E né, que corrobora muito esse imaginário de mulheres negras como mulheres fortes, mulheres guerreiras, né? Mas às custas de quê? E quem criou esse imaginário? Quem corrobora esse imaginário, né? E quais os impactos dele, né? Quais as consequências na vida dessas mulheres? É um pouco disso também que eu tô querendo olhar e saber, né? Porque, por fim, aparece muito também uma noção de que elas precisam negociar a sua realização pessoal, às vezes, em detrimento desses cuidados, mas é claro que a coisa não é sempre unilateral, né? Existe nesse caminho muita resistência, né? O fato é que no ato da resistência, já estou finalizando, no ato da resistência é que a gente percebe os problemas que estão incidindo sobre a gente, né? Então é tudo muito conflituoso e misto, mas essas mulheres também contam muitas narrativas de confronto a essa realidade ou de tentativas de subverter mesmo esse status quo, né? A ideia de que, enfim, finalizando, fico me questionando um pouco, né? Primeiro, o que significa você não querer a presença de um médico, né? Ou preferir ter só a enfermeira obstétrica, né? Ou não querer ter anestesia, né? Ou medicalização, né? Quando, historicamente, essas opções nem têm sido ofertadas, né? Então, acho que a gente tem que olhar para isso, para uma discussão sobre acesso, né? Sobre a possibilidade de ter uma opção, né? E de escolher primeiro, né? Mas, acima de tudo, que essa realidade ela vem paulatinamente mudando e que as pesquisas vêm apontando melhorias. Mas o problema é que essas políticas universalistas, né, elas acabam atingindo a população negra, especialmente, com mais dificuldade, né, ou mais tardiamente. Então, é um pouco disso, assim, eu acho que a gente pode deixar o resto para discussão, mas tô ainda buscando finalizar essas reflexões aí, esses resultados que eu venho percebendo. Por enquanto é isso, gente. Obrigada, Georgia. Acho que a gente pode passar para a Isabel e depois a gente conversa todo mundo. O que vocês acham? Melhor? Então, beleza. Isabel. Georgia, puxa, muito obrigada, grande prazer. Queria falar que a Patrícia está aqui também, né? Então, somos as duas coautoras desse projeto. E eu estou muito sensibilizada com a sua pesquisa e realmente acho que é uma pesquisa fundamental para poder realmente mudar o modo como não só percebemos a maternidade, mas como todos esses papéis, né? Eu achei, tem várias coisas super interessantes, eu tenho milhões de perguntas, mas eu consegui perceber vários pontos, pelo menos o ponto de partida da sua pesquisa e da nossa é muito parecido, porque eu e Patrícia já trabalhamos, nós nos conhecemos há 20 anos, trabalhamos juntas como dupla há 10, mas aconteceu uma coisa incrível, a gente engravidou na mesma semana e tivemos filho praticamente no mesmo dia.
né? Foi uma coincidência, eu estava aqui, ela estava no Rio. E foi exatamente durante esse momento da gravidez, né? Bom, eu tive depressão pré-parto, que é uma condição que não é diagnosticada, né? Todas nós aqui que passamos por esse processo tivemos alguma parte do processo nos afetou de maneira muito, muito profunda, né? E Patrícia teve um trauma pós-parto muito sério, né, Patrícia? Se você quiser relatar um pouco, só para localizar. Bom, Patrícia teve Fica à uma... vontade. Fica à vontade. Você está sem o microfone. Sem microfone. Volta o som. É um dado que eu ia te perguntar, Jorge, se você levantou o nível de violência institucional em maternidades privadas, onde classe média alta tem parto, mulheres negras também. A Isabel depois vai mostrar um trecho de um vídeo que a Glauce fala. A Glauce teve uma experiência dessa numa maternidade privada. Eu desconfio que foi a mesma que a minha, considerada a melhor maternidade do Rio. E, no entanto, eu contraí uma superbactéria dentro da maternidade e eu fiquei 15 dias entre a vida e a morte, ou seja, eu não sofri violência obstétrica, foi o caso de a diferença de ter um médico que defende a sua vida, né? Foi o meu caso. Ele teve que, inclusive, contratar uma infectologista de fora do hospital para me salvar, porque dentro do hospital eu fiquei completamente à deriva, esqueciam minha comida, vários tipos de violência institucional, colocavam estagiárias para furar minhas veias, eu já não tinha mais veia para furar, já estava indo para cá, né? E eu fui literalmente, eu sofri maus tratos do corpo do hospital, né? Me acordavam dando beliscão no pé, enfim, foram um momento, eu tive tudo isso que as pessoas, você pode imaginar do pacote, né? Derrame na pleura, enfim, eu quase tive sepse. Mas, enfim, esses dados são encobertos. O nível de infecção hospitalar é muito alto no Brasil e ele é encoberto, né? Tanto no sistema público, mas também no sistema privado. Então, isso é uma questão, depois eu até queria saber se você tem esse dado na sua pesquisa, porque se eu desconfio que é a mesma maternidade que a Glauce fala no vídeo, que a Isabel depois vai comentar. Mas, enfim, foi a partir desse momento de vida que eu comecei a pesquisar essa questão da violência institucional contra mães, né? E caí nas taxas alarmantes de mães negras, né? Em relação às mães brancas, né? Ou seja, foi meio que para tentar refletir sobre o que eu tinha vivido de alguma forma sair desse trauma, que eu comecei a pesquisar sobre isso e aí as taxas ficam evidente a discrepância, né? Bom, isso é lá nos idos de 2014, né? Nossos filhos nasceram no começo de 2014. Bem, nesse ano que se seguiu, até por convite da Patrícia, tinha um grupo do Facebook, um grupo de apoio do Facebook chamado Santa Mãe, que era um grupo de maternagem alternativa, digamos, tudo humanizado, tudo natural, assim, as mães que trabalham, sabe? Realmente tentando o grupo formado por profissionais tanto da área do cultural, mas assim um grupo enorme também, onde se debatiam várias pautas de parto humanizado ou não, o que é humanizado, o que não é, etc. e tal. Isso em 2014, já indo para 2015, né? A gente, das duas com recém-nascidas, tinha acabado de fazer um projeto. E no meio desse ano, de 2014 e 15, também estavam começando então, tinham duas pautas que estavam aparecendo nesse ensejo, né? Então, estamos lá, nós, puérperas, amamentando, tal, com esse grupo de apoio, que também super antenado nas lutas sociais diversas. E apareceram várias pautas nesse grupo, né? Uma pauta foi... Bom, uma pauta foi, apareceu a questão porque a maternidade alternativa lá, todo mundo super legal e tal, mas começaram a aparecer os debates em termos dos contrastes entre as diferenças raciais na relação à maternidade, muito por conta também dos discursos feministas, né? Afrofeministas estavam começando, lembra, 2015,
né, todas aquelas demonstrações já no ensejo das jornadas de junho de 2013, 14 e 15. Então, essas pautas feministas estavam em ascensão, né, muita literatura também sendo traduzida para português. Enfim, esses debates estavam rolando no grupo. E no contexto, digamos assim, fora do online, né, no privado, nós estamos lá maternando e trabalhando. E no contexto do Rio de Janeiro, estava acontecendo, era um momento pré-olímpico, em que, nesse momento, assim, no início da década passada, né, até 2000 até a Olimpíada, vários vestígios arqueológicos da cidade do Rio de Janeiro, lá no Cais do Valongo, né, no centro colonial da cidade, estavam ressurgindo, que, aliás, sempre ressurgiram, né, só que eles cobriam. Né? Mas aí, quando foram escavar para refazer a área portuária por causa do Rio de Janeiro, apareceu e não deu mais para negar. Então, aproveitaram, né, a prefeitura aproveitou isso. Bom, agora está na hora da gente fazer alguma coisa com isso, porque não dá mais para negar, e fizeram o monumento do Cais do Valongo, né, virou patrimônio da humanidade, né, Unesco e tal, e começou a se formar naquela região portuária também o circuito de memória, né, circuito histórico de memória, não me lembro exatamente do nome exato, mas enfim, então essas três confluências estão acontecendo ao nosso redor, né? A cidade se redefinindo, o Rio de Janeiro como o maior porto escravagista da história, né? Passaram, o Rio de Janeiro é a cidade maior, não é Nova Orleans, não é Havana, não é Salvador, é o Rio de Janeiro. Né? Por ali passaram entre 1800 e 1830, que foi o auge do comércio de escravos transatlântico, passaram ali pelo menos 1.300.000, pelo menos, né? Porque a gente sabe, né? A gente não sabe essa conta, até hoje não se sabe exatamente, essa conta pode ser muito maior. Mas, enfim, então o Rio de Janeiro é o maior porto de entrada dos escravizados vindos de África, o que torna o Rio de Janeiro também uma cidade extremamente africana. Né? Ela tem uma raiz, né? Bom, naquela época, pelo menos 2/3 da cidade eram compostos de escravizados, né? De todos os diversos países e etnias e tal da África. E, enfim, a serviço de 1/3 da sociedade carioca que era branca. Né? Então, assim, sempre tem essa discrepância nessa cidade. Então, isso acontecendo na questão histórica, né? Depois os discursos feministas, né, começando a tomar espaço. E esse discurso batendo nesse grupo onde nós estávamos. Bom, no meio dessa confluência toda, nós recebemos um convite para fazer uma exposição bem na área portuária do Rio de Janeiro, antes do cemitério de Pretos Novos. Por acaso, a gente bate na porta dessa galeria e tem uma representação, quer dizer, uma pintura, que na verdade, uma cópia de uma gravura de Rugendas, de uma mulher negra carregando o filho no pano da costa, né, a moda africana. Aí começou a bater muita coincidência, né? O debate do ressurgimento da cidade colonial passada escravagista no Rio de Janeiro, a questão da maternidade, as questões os debates antirracistas feministas aparecendo, e também todas as discussões em termos muito da maternidade, o que é maternidade humanizada, quer dizer, o Brasil é um país que, historicamente, trata a maternidade muito mal. Né? Então, assim, esses debates foram se confluir no encontro dessa imagem. Patrícia e eu trabalhamos sempre dentro de lugares históricos, lugares de memória. Então, essa porta, essa representação dessa mulher escravizada com o seu filho a pano da costa se tornou um pouco simbólica de todas essas lutas se encontrando na porta de um casarão, né, da época ainda colonial no Rio de Janeiro. Então, a gente começou a se adentrar dentro dessa história. Aí fizemos uma pequena intervenção em relação a essa imagem, e, por conta disso, o curador da Galeria de Arte do Cemitério Pretos Novos, Cemitério Pretos Novos, que é digamos assim, eu não vou dizer que é um cemitério clandestino, porque era oficial, mas não era bem um cemitério. Né? Era chamado de cemitério, mas, no fundo, era uma vala comum, onde, do tamanho mais ou menos de um meio campo de futebol, ali perto do Cais do Valongo, né? Sei lá, 500 metros dali,
onde eram levados os corpos daquelas pessoas que não resistiam à travessia, né? Que morriam ao chegar. E esse foi um convite assim que a gente pensou muito bem como é que se íamos aceitar, né? O que é esse lugar? É um lugar de memória? É um holocausto brasileiro, né? Como é que você entra nisso, né? É um campo santo? Não é? O que é? Como é que é? Né? Porque é uma parte da história brasileira que bom, você vai na escola, a gente lia, né? Ah, tiveram 350 anos de escravidão, vira a página. Marechal Deodoro, né? Figura. Quer dizer, nós todos temos o nosso conhecimento sobre a escravidão é muito, muito pouco, muito negado. Então, assim, existe a história trai a história do país trai o próprio país, de certa forma. E aí começamos a entrar, e dentro desse aí continuamos nesse grupo de mães, né? E nessa discussão antirracista, e ali começamos a conversar enfim, os debates que estavam acontecendo, e nós lançamos uma pergunta, né? E iniciou um debate, e nós entramos em contato com várias mães negras que participaram desse debate, e contactamos elas em privado, principalmente uma, a Glauce Pimenta Rosa, que é uma artista fantástica, cantora. E através dela a gente foi criando diálogo e ela está na nossa exposição, participando de várias edições do nosso vídeo e tal. E entendendo, né, de que forma que seria possível fazer arte dentro de um espaço de memória, né? Não só um espaço de memória, porque não é um monumento que alguém decidiu, né? É realmente ali um lugar onde jazem vestígios de pelo menos 30 mil, né? Uma estimativa de 30 mil corpos, né? Pode ser mais. Então, esse foi uma coisa que, né, como entender a maternidade no sentido histórico, né? Como brasileiras, o que a gente faz com isso, né? Então, foram muitas conversas, até a decisão de aceitar o convite foi bem difícil, né, de entender o que se faz ali. Puxa, vou fazer uma exposição, uma galeria onde tem um cemitério, onde estão 30 mil corpos de pessoas trazidas à força para aquele solo, né? Você faz o quê ali? Autoexpressão? Não. A gente resolveu, então, fazer um tributo ao lugar, né? Um tributo às pessoas que estavam ali, um tributo àquelas pessoas que são foram filhos de filhos, mães, né? São sujeitos, né? E aí nós também fizemos muita pesquisa, tivemos muita interlocução com um historiador, o Júlio César Medeiros, que é um historiador negro que escreveu um livro maravilhoso sobre o cemitério, contando em detalhe, chama-se A Flor da Terra, já esse título, né, já dá arrepio. E fomos entrando nessa história que é muito pouco conhecida do público. E a gente foi percebendo, e já sabíamos, quer dizer, que era o nosso caso também, que o nosso conhecimento sobre a escravidão e a história da escravidão é extremamente superficial, né? Não só, eu acho que isso de modo geral para a população. Então nós fomos adentrando, e nós também vemos a fotografia, conhecemos a história da fotografia, e conhecer a história da fotografia no Brasil significa, em algum momento da sua formação, ou algum momento, principalmente sendo carioca, um momento você se depara com a história fotográfica do Rio de Janeiro, que passa por autores como Marc Ferrer, né? que desde que a fotografia começou a entrar no Brasil, documentaram a vida brasileira, a cotidiano urbano brasileiro, os tipos brasileiros, em muitas décadas no século XIX. Então, aí vem uma outra questão, assim, puxa, se tem tanta imagem, né? Se tem tanto documento, se esses lugares têm, se as pessoas sabem esses vestígios arqueológicos, sabem de onde vem, essa história existe, por que continuam os mesmos traumas, né? Por que não, da onde vem a negação das reparações? Por que o Brasil é um dos países que continua sendo os mais racistas, mais violentos do mundo, né?
Então, aí a questão não é por falta de informação, né? Porque a informação está lá. É por falta de outra coisa. Então, aí você começa a entrar na história colonial, nos estudos pós-coloniais, nessas teorias, né? É muito difícil, depois de fazer esse projeto, ver o mundo ou o Brasil por outro prisma. Mas aí a gente foi, vamos lá, como é que a gente vai desenvolver uma homenagem a essas pessoas que ali jazem, né? E fazer uma como dar não reavivar, mas como honrar essa memória, né? Essa memória que tem sido tão negada, invisibilizada, asfaltada, né, pela modernidade, a ideia do Brasil grande, o Brasil país do futuro, a democracia racial, né, a modernidade, a miscigenação, né, todos essas, digamos assim, narrativas nacionalistas, né, que de alguma forma sempre tem uma diluição da questão negra, né, de certa forma. E isso quem fala não sou eu nem eu, é Florestan Fernandes, Abdias do Nascimento, né, no Genocídio do Negro Brasileiro, o livro fala isso. E aí a gente foi se adentrando nessa pesquisa e sempre olhando como é que... E não, a gente começou a pensar como é que a gente pode entender isso, como é que a gente, a partir dessas imagens que todo mundo conhece, como é que a gente pode começar a desnaturalizar esse olhar, né? Então, nosso ponto de partida foi o lugar, a história do lugar, a região portuária, mas também entendendo, né, esse universo, não do imaginário, mas do inconsciente coletivo formado a partir de imagens de Debré e tal. Porque é isso que a gente conhece, né? Essa é a imagem que nós temos. E, curiosamente, né, voltando para o prisma da maternidade, curiosamente, nesses arquivos, a figura materna aparece muito frequentemente. Quer dizer, a mãe negra, a mãe preta, né, a ama de leite, ela era quem, dentro da casa grande, não só da plantação, né, da casa da área rural, mas da área urbana, era ela quem circulava na cidade. Então, esse é um personagem que é muito frequente e com várias representações em muitos artistas, muitas gravuras. Então, a gente foi, né, entendendo assim, como é que... Mas não sempre sendo protagonista da cena, né? Sempre como parte da paisagem urbana, parte de um coletivo, né? Subordinado de alguma forma, né? A questão... Então, o que a gente fez foi um movimento visualmente simples, mas... Deixa eu tentar dividir aqui, porque fica mais fácil ilustrar. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo, que vai remeter um pouco à tua pesquisa, você deve ter visto o vídeo também. Então, a gente começou essa pesquisa com uma série chamada Modos de Olhar, né? E não só a representação materna, mas a ideia de que a mulher negra tinha uma função muito específica também, né? Aliás, todos os corpos dentro da ordem colonial, né? A ordem colonial baseada sobre uma economia de extração, né? Extração de recursos naturais, e os corpos escravizados eram tão bem vistos como recursos, isso é... Mas é interessante entender a dupla função, né, da ama negra, ou da mãe preta, como era afetivamente conhecida, dentro dessa sociedade como uma peça fundamental do funcionamento da sociedade, né, porque ela era o elo entre as duas partes da sociedade, né, e era um elo não só, era um elo dentro da intimidade, né? Então, dentro de um texto do nosso catálogo, escrito pela historiadora Lilia Schwartz, ela fala exatamente dessa relação, que não diria nem que é contraditória, é paradoxal, né? De que existe o afeto para com o seu próprio filho e o afeto para com o filho do outro, né? Com o filho branco, o seu próprio filho, e o filho branco, digamos assim, o filho do dono. E essa relação é muito complicada, muito complexa, e ela perdura na estrutura brasileira até hoje. Isso nós sabemos, né? Então, nós fomos colher imagens, pegamos imagens que praticamente quem é familiarizado com esses arquivos já viu essas imagens, e nós resolvemos, dentro desses livros, né, desses arquivos que são em livros,
salientar como se fôssemos né, com o instrumento do pesquisador, né, que é a lupa, que é olhar mais perto, que é examinar, de trazer essa situação, essa relação à tona, né, para a superfície. Então, você vê aqui, né, várias situações aqui, tanto na situação rural, das plantações de café, por exemplo, né, tanto na situação íntima urbana, né, tanto na parte, enfim, em todos os contextos. Então, você vê aqui claramente essa relação da ama de leite com o seu filho branco, sendo que a grande comodidade, né, era o leite negro, né? E tem uma outra... Então, essa é a parte, digamos assim, dentro dos arquivos, como olhar esses arquivos e vamos tentando desabituar, né? Como olhamos, é por isso que a série se chama Modos de Olhar. Depois tem uma característica muito interessante da zona portuária do Rio de Janeiro, naquela região exatamente, que não só era onde o porto de chegada, né, dos navios negreiros, e a Bolsa de Valores do Rio, que hoje em dia é o Centro Cultural Francês Brasileiro, é próximo dali, né, a questão de valor é fundamental também, mas aquela região também é uma região de gráficas. Então, muitos jornais no Rio eram impressos naquela região, né? E, ao longo do tempo, à medida que digamos assim, a causa abolicionista foi avançando, aqueles jornais abolicionistas também foram impressos lá. Bem, então nós fomos procurar, em arquivos de jornais da época em que o cemitério de Pretos Novos estava ativo, né? O cemitério de Pretos Novos fechou em 1735, se não me engano, 32 ou 35. Lá no auge, 1800, desculpa, 1835. Assim, no auge da economia cafeeira, né? E aí a gente foi procurando os arquivos dos jornais daquela época, o que diziam os jornais, o que era relatado, o que não era. E o que se encontra nesses jornais são, na parte de classificados, anúncios de amas de leite, né? E é muito curioso, né? Aqui você vê essa imagem do Ferrer super famosa, daqui a pouco eu vou voltar para ela, que nesses anúncios é muito interessante ver como eles são escritos, né? Primeiro falam assim, uma preta nova. Preta nova quer dizer africana recém-chegada, né? Não só isso, de primeiro leite, né? O primeiro leite, a primeira gestação era a mais valiosa, né? E sendo caridosa, né? Sempre essa imagem, né? Disponível, caridosa, primeiro leite e recém-chegada. Então, é muito interessante ler esse aqui. Quem quiser comprar uma preta nova com cria e leite, dirige-se à rua tal, tal, tal. Quem quiser comprar uma preta com leite com cria de 5 meses de primeira barriga... Aqui é curioso, Jorge, na Rua do Parto aluga-se uma rapariga com muito bom leite. Quer dizer, na Rua do Parto... Então, assim, só fazer uma análise textual desses anúncios dá uma pesquisa muito interessante. Mas o importante aqui é entender como é que essas gestações foram geradas, né? Porque para ter leite, para poder vender, digamos assim, você tem que haver gerado uma vida. E aí eu comecei a pensar, e é claro que aí se perguntam, né? De quem é essa gravidez? Né? Quem é o pai? Quem é o genitor dessas crianças, dessas mulheres? E por que são, né? Será que elas ficam grávidas porque querem ou porque, né, se torna uma escrava de maior valor, né? É mais uma coisa para ganhar dinheiro em cima daquele corpo. E claro que existe por trás aí, inegavelmente, uma história de estupros e todas as violências possíveis, né? Da extração de corpos negros, literalmente, né? Não só para produzir a prole que segue sendo propriedade, mas também a mulher negra como uma propriedade do dono a seu bel prazer. E aí eu fiquei lembrando também um romance, Um Defeito de Cor, que narra, né, as três gravidez da personagem principal, a primeira ela tendo 12 anos, tendo sido violentada pelo seu dono, né? E tendo parto em cima de uma canoa, enfim, super dramático e tal. Mas ali acho que é um bom exemplo, uma narrativa muito potente do que significa ser mãe negra naquela época, né? Nesse tipo de condição.
E isso está documentado e relatado, né? E a gente achou que isso tem que vir à tona, isso tem que vir a conhecimento. A gente não pode deixar isso no arquivo, né? Existem muitos artigos escritos sobre os anúncios e tal, mas nós apresentamos eles assim. As guias remetem, como o cemitério é um campo santo, a gente queria trazer essa questão da sacralidade para dentro, né? Devolver, né? Ou porque muitas vezes, Patrícia, se quiser completar também, vai fundo, muitos desses corpos não tinham rituais de passagem, rituais de enterro, né? Eram enterrados assim. O livro do Júlio César relata também que, às vezes, os corpos chegavam lá sem nome, era o nome do navio negreiro. Olha, o navio tal chegaram 25. Sabe? É desumanização em cima de desumanização em cima de desumanização. Então a nossa intenção, né, era trazer isso para o plano, talvez espiritual, né? Devolver o plano espiritual, né? Botar ali. Então, essa parte dos artigos é uma pesquisa que é tocante, né? E você pode ver nessa imagem aqui do Marc Ferrer, que é uma imagem super famosa, todo mundo conhece, dá para ver a idade dessa menina, né? Que idade que ela deve ter tido? Né? 12, 13, 14 anos, super nova. Então, a questão da maternidade, hoje a gente fala de maternidade precoce e tudo mais, e isso nunca... Quando que começou isso, né? Quando é que você... Qual é o momento de ser mãe? Hoje a gente escolhe ou não escolhe, não sei. Mas, então, enfim, a história do Brasil, da maternidade do Brasil, no fundo, é uma história de violência atrás de violência. A verdade é essa, né? Quando o leite começa a ser, digamos assim, pasteurizado e a necessidade do leite materno de outra mãe não passa a ser tão necessário, essa economia ainda continua. Porque, na verdade, as amas de leite sempre existiram na história da humanidade. Mas nessa escala industrial, como foi na escravidão, no período de escravidão no Brasil, já dá outro contorno. Enfim, já trazendo para o contemporâneo e conectando um pouco também com o teu trabalho de etnografia, Georgia, que as histórias, né, você deve ter ouvido histórias assim incríveis e horripilantes também, imagino, né? Como é que a gente traz o contemporâneo para isso? Lembra que a gente agora está falando dos arquivos, do cemitério, né? A questão da memória, né? Como é que a gente... E nisso tudo a gente está articulando essa pesquisa e com a Glauce, que está aqui, que vem do Maranhão também, ela traz com ela toda as matrizes africanas do Maranhão, que tem características também distintas, né? Muito específicas. Nós fomos ao Maranhão também com essa pesquisa, tratar de vários outros aspectos, uma maternidade expandida também, né? Mas, então, como é que a gente traz essas questões do contemporâneo? Essa é uma obra que chama-se Modos de Fala e de Escuta, em que o importante é trazer essas vozes. O que a gente queria é que, dentro do espaço daquela exposição, no cemitério, que as vozes de mães vivas, né, estivessem ecoando naquelas paredes para trazer aquelas memórias todas, né? E falar e de trazer as lutas contemporâneas para dentro também. Então, confrontar a história com as lutas contemporâneas, e a gente não sabia o que ia dar nesse encontro, né? E também, quando a gente faz uma exposição de arte, a gente não pensa assim em análise ou conclusões. Nós apresentamos elementos sensoriais que aí o espectador faz as conexões e criando uma atmosfera de pensamento ou de reflexão, né, no fundo. E esse vídeo chama-se Modos de Fala de Escuta, também inspirado, a gente estava lendo muita literatura também, das americanas, né, das afro-americanas, muito a poesia de Audre Lorde, que tem vários... Então, algumas das perguntas... Então, nós entrevistamos 7 mulheres negras de distintas vidas, digamos assim, residentes no Rio, que, curiosamente, todas elas, de alguma forma,
tem tanto o Nordeste quanto o negro, as histórias do Brasil todo se cruzando nessas mulheres. Foi uma coisa interessante que surgiu também, né? E essas histórias todas, então, ao passo que e a questão de sororidade também, né? Ao passo que uma fala, a outra escuta. Depois a outra para de falar, uma escuta a próxima que vem. Então a ideia é fazer uma ideia de roda, né? Que são mais ou menos um símbolo desse grupo de apoio, né? A roda como grupo de apoio, a roda como um círculo, né? Que se fecha, mas também que se contém, que se cuida, que se ampara, né? E uma das perguntas que nós fizemos, são várias perguntas, vários depoimentos, que a gente foi entrelaçando, você não ouve a pergunta, mas a gente foi perguntar, né? Como, como é que era a sua mãe, em relação com a sua mãe? Como é que é a relação com a sua filha? O que que sua mãe cantava para você? E uma das perguntas que a gente fez é tipo, como é que foi seu parto? Né? Como é que foi esse momento, né, de dar a vida? Então, aqui no vídeo, eu queria só tocar, são 5 minutinhos, os relatos em relação a parto. E aí é interessante, Jorge, porque eu fiquei pensando que os depoimentos eles são tão diferentes entre si, também as experiências são bem, bem distintas, né? Eu vou tocar aqui um pouquinho, parar de falar, deixar elas falarem. Um processo muito difícil, muito doloroso, mas um afetivo muito forte. Eu já começo assim a minha fala falando da questão do parto. Ter o Arthur foi muito difícil no hospital público, ter sido tratada como eu fui. Na verdade, eu tenho trauma de parto, tenho medo do fato, eu tenho medo do hospital, eu tenho medo do médico. Eu não fui bem tratada, eu não fui bem acarinhada, eu não fui bem protegida. O pai do meu filho não podia entrar para me acalentar. Quem me acalentou nem foi o médico, porque o meu médico olhou com muita indiferença para mim. Quem apertou minha mão foi o enfermeiro, e da pele preta. Eu falei, gratidão. Gratidão porque você está sendo tudo aquilo que eu preciso nesse momento. E aí eu sentia dor, e aí eu gritava, eu ressoava, e as pessoas nem estavam ali para mim, nem me olhavam. Então eu tenho trauma do parto do meu filho Arthur. Tenho medo de lembrar, não tenho histórias bonitas e nem momentos bonitos para dizer. Não foi filmado. Tem algo muito interessante sobre esse processo. No dia que eu fui ter o Arthur, o hospital não tinha um avental para eu ter o meu filho. Eu tive o meu filho com um vestido que eu entrei, um vestido amarelo, um vestido que eu sempre uso no jongo, um vestido que gira, gira, gira. Toda vez que eu coloco esse vestido, eu lembro do momento. O meu parto foi natural, do jeito que eu tinha planejado, né, numa casa de parto, no SUS, né, que é algo que eu né, saúde pública, não só algo, o campo onde eu trabalho, mas algo que eu luto, né, assim, que... Então, assim, foi um sonho, né, assim, poder viver essa experiência, né, de ser... de ser usuária, né, desse serviço, de ter acesso a uma equipe, assim, maravilhosa, não tenho palavras, né. A minha experiência de ter um filho foi bem, bem complicada, porque eu tive que brigar com o mundo para ter meu filho do jeito que eu queria ter. Como? Eu queria parir meu filho de forma normal. Eu, no 4º mês de gravidez, eu tive que decidir, né, sair do consultório onde eu estava, que era um consultório particular, da família do meu companheiro. E no 4º mês, o médico chegou e falou assim para mim, olha, vamos marcar a cesárea? Quando ele falou isso, eu olhei para a cara do meu esposo e falei assim, oi? Então, imediatamente, eu tive que tomar providência, sair dali e procurar recursos para ter meu filho da forma que eu queria, que era de parto natural, da forma mais natural possível. E meu sonho era ter meu filho em casa, dentro de uma banheira, dentro da água. Na verdade, era assim, dentro da água. A experiência de ter um filho foi... Eu nunca imaginei ter um filho logo cedo, novo, mas aconteceu.
Mas foi bom. Foi coisa difícil, mas foi bom. Fiquei quase 18 horas em parto, mas consegui. A Michelle foi lá para casa com 14 anos, né? Ela veio da Bahia, conheceu meu filho, engravidou rapidinho. Aí o pai, né, que é aquele baiano arretado lá de dentro da Bahia, não quis ela mais dentro da casa dele. Eu acolhi ela em casa e ela está lá em casa até hoje. Eu tenho ela como se fosse minha filha. Entendeu? Então, quer dizer, eu tinha um filho, agora eu tenho 3. Que eu tenho a Michelle, que virou minha filha, e o neto. Agora eu tenho 3 lá dentro de casa. É uma relação boa, eu gosto. Gosto, nós se dá bem. De vez em quando tem aquele pega para capar, né, que é normal, mas a gente se dá bem. Então, quando eu engravidei, a questão com a minha mãe foi essa. Como assim você engravidou agora, né? Você não tem nenhum emprego que te dê estabilidade, você, né? Aí vem essa questão, você não tem nenhuma estabilidade, como é que você vai fazer? E eu banquei, eu falei, eu engravidei, eu não vou abortar, não sou contra o aborto, pelo contrário, sou a favor, mas eu não queria, né, abortar, eu queria ter, sei lá, queria ter aquela criança. E ali foi, acho que a primeira vez, assim, que eu comecei a afirmar o eu posso, porque essa é uma questão de vida, assim, né, que aí hoje, né, eu tenho consciência disso, que tem a ver com o lugar que o negro, que a mulher negra, né, que não só a mulher negra, né, mas que todo mundo que é negro, né, tem, né, nesse mundo, né, não é só no Brasil, né, mas nesse mundo, né, que é de uma menos-valia, né. Eu lembro, Então, esses são os depoimentos que são a obra que nós consideramos a obra principal da exposição, né? Porque ela vem realmente, ela vem meio que não só resumir, mas ela meio que encapsula todas muitas dimensões que a gente tange nas obras visuais, que são mais, digamos assim, um outro tipo de cognição, né? E são essas histórias, né, reais, né, divergentes, complementares, né, que são também coisas que não são muito faladas em público, né? São muito restritas aos grupos de apoio fechados, né? Não são coisas que são faladas em microfone. Né? As dificuldades da maternidade no Brasil são muito tabu. Eu acho que uma bela tarefa do feminismo progressivo, alinhado às lutas antirracistas, com viés interseccional, também abre o campo, né, não só de luta, mas de abertura. Né? A abertura não como uma vulnerabilização, mas a abertura com uma força, né, com a criação de um campo de força para poder existir esse espaço de tornar visível essa dor, para que não seja necessário tanto sofrimento velado. Né? Já chega 500 anos de história dessa forma. Então, assim, essa é uma tentativa, a exposição é bem complexa, tem várias outras vertentes, a gente toca, né, em questões também da mitologia nacional, né, também o que é democracia racial, o que é isso, que antes do Vargas, democracia racial, havia todo o movimento da intelectualidade negra paulista, e carioca também, mas através da imprensa negra paulistana, de fazer um monumento à mãe preta, que não é a forma desse que está hoje, esse já é já veio nos anos 50, mas o discurso durante os anos 20 havia um discurso muito forte justamente
ter a figura materna negra como um símbolo da união do fundamento do Brasil. Aí veio Vargas com a democracia racial para fazer o Brasil moderno. Então, essas lutas que eram consideradas mais sectárias foram um pouco apagadas também para não criar agitação política. Enfim, são questões muito complexas que não dá para entrar agora, mas, de novo, Abdias do Nascimento, Florestan Fernandes são as grandes vozes que também falam dessa luta justamente que vai emergir nos anos 40 e para adiante. Tal. E a gente vai tocando em tantas coisas, porque também essa exposição não é uma questão, não é essa, a gente deu um impulso, né, para essas obras que trazem novos debates, novos colaboradores, na Alessandra, aí em Campinas, com a comunidade Dito Jongo Ribeiro, com a Fazenda Roseira, também vai agregando novas narrativas, novas visualidades, novas complexidades. Então, esse é um trabalho que, no fundo, esse projeto é uma obra aberta, né? E é realmente fantástico poder... E também nós colaboramos muito com antropólogos e intelectuais e de toda... Então, assim, a gente gosta muito de poder tratar dessa questão com a maior seriedade possível, né? Porque são questões que têm que ser levadas a sério, né? Muito a sério. Justamente, eu adorei o que você falou na questão de... tem toda uma questão de eugenia também, que tem a ver com a história da fotografia, enfim. Mas, não, essa que você falou, né, de que a gente tem que confrontar essas narrativas e fazer, né, fazer novas narrativas que tenham, de certa forma, façam justiça, né? É isso que é necessário. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Patrícia, você está aí quietinha, mas eu estou vendo que você está concordando, então faço da Patrícia o meu coro aqui, tá? Obrigada, Isabel. Bom, gente, está aberto para como conversar. Quais são os pontos? Quem quer falar mais alguma coisa? A Patrícia quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, a conversa está aberta. A Jorge disse que vai ter tempo para sair, mas então, vamos... Quem tiver alguma questão para ela, acho que pode fazer agora. Eu fiz aquilo que eu te perguntei no início, se você por acaso chegou a levantar esse tipo de questão na sua pesquisa, né? Porque é isso, existe a experiência do SUS, existe a experiência do parto em casa, existe a experiência da maternidade privada, né? E mesmo a maternidade privada, que é visto como lugar de privilégio, no Brasil é um espaço extremamente violento. Essa maternidade, por exemplo, onde eu tive a minha filha, ela prioriza a estética e a cosmetologia do que o tratamento humanizado da mãe. Então, eu, por exemplo, no meio dessa dor toda que eu estava passando, eu pedi para darem banho na minha filha, porque eu não tinha condições, e eles falaram que eles não podiam dar banho, que era só no primeiro dia, que estava incluído no pacote. E, ao mesmo tempo, ofereciam maquiagem, ofereciam salão de beleza. A gente sabe que nessa maternidade, por exemplo, existe um parto live. Você pode pagar por uma sala e os convidados ficam vendo o parto da pessoa, da mãe, bebendo. Né? Então, há uma falta de respeito total por esse momento, né, de um novo ser vindo ao mundo. Isso é uma coisa naturalizada no Brasil. Então, o que eu mais vi, já que eu fiquei 15 dias, né, e me colocaram num quarto onde eu não era vista, um quarto num lugar bem ruim do hospital, virado para um fosso. Então, eu vi 15 dias à luz de um fosso. E o simples fato de eu girar pelo hospital, porque eu precisava caminhar para ver se eu vencia aquilo, era um momento de terror. Eles queriam me esconder, né? Porque estavam chegando aquelas mães com o parto com hora marcada. E existiam várias cerimônias no dia seguinte dos partos, do quarto lotado, 12 ou 15 mais pessoas em volta de um recém-nascido, bebendo e falando altíssimo. Então, assim, é um lugar de total falta de respeito à vida, à situação da mãe, a fragilidade, a vulnerabilidade, né? Porque, na verdade, na ordem do dia, o que importa é vender o pacote do que o parto é cor-de-rosa e tudo vai dar certo, só que às vezes não dá.
né? E aí, quando eu fiz o meu relato, depois que eu consegui me recuperar e sair da maternidade, eu fiz o meu relato, eu, infelizmente, não processei a maternidade, porque a prova contundente, que era a minha infecção, quando, né, eu fui reoperada de emergência, lavaram minha barriga de novo para poder vencer o foco da infecção, porque nenhum antibiótico vencia mais. A bactéria, o vírus, sei lá o que era aquilo, não cultivou in vitro. Então, eu não tinha uma prova cabal, mas eu poderia ter processado por violência institucional. Mas o fato é, eu não tinha forças, eu precisava viver, eu precisava cuidar da minha filha. Eu fiquei completamente costurada. E aí, eu até me perdi no que eu estava falando. Mas o fato é, eu poderia ter processado para que outras mães não passassem por isso, mas aí eu não consegui. Então, todo ano, né, no dia 20 de janeiro, que foi o dia da minha alta, que é meu segundo aniversário desde então, eu publico um texto, né, no Facebook, nas mídias sociais, para que as pessoas tomem ciência disso, que aconteceu, e eu cito a perinatal nominalmente, e quando eu publiquei a primeira vez, quando eu saí do hospital, eu recebi 250 mensagens inbox de pessoas que estavam se oferecendo para ser testemunhas se eu resolvesse processar, porque tinham tido casos similares com suas mulheres ou suas filhas ou dentro da família e que também tinham passado pela mesma situação que eu dentro desse lugar. Então, é algo encoberto, né? Então, eu queria saber se por acaso isso, sei lá, essas diversas experiências de lugares foi algo que você levantou na sua pesquisa ou se é algo que você pensa em fazer, não sei. Legal. Será que tem mais alguém para falar, comentar? Acho que não, né? Não, é sempre... A gente, por mais que a gente ouça, né, essas narrativas, não é fácil, né? Não é fácil ouvir, né, reagir e muito menos passar por isso, né? E é claro que é algo que atravessa a todas as mulheres, né? Não é algo que eu olhei na minha pesquisa, né? Respondendo essa pergunta, pensar as instituições particulares, porque eu tinha que fazer um recorte, né? Não ia ficar muito ampla, a coisa já é bem ampla, né? Então, o meu recorte é SUS mesmo, e justamente porque eu quero olhar para essas categorias de raça e classe. Mas eu acho que é desse tipo de experiência sua, Patrícia, que é real e é comum, infelizmente, encoberta, né? É que surge toda essa movimentação pela humanização, né? E a coisa é tão legítima quanto quaisquer reivindicações que sejam, né? São violências sem tamanho. Pois é, eu não sei, né? Isso aconteceu depois do seu parto. Eu não sei se é uma violência obstétrica, não, né? Agora eu tô pensando nisso. Não sei se você já pensou. Não é Não violência é. institucional, na verdade, né? Por parte da maternidade. Mas é Meu porque médico, você pegou no puerpério, né? Você pegou peguei no parto mesmo, na parto. sala, estava Eu suja. acho, eu acho que é. Não sei. Agora precisaria. Eu acho que pode ser visto como, mas preciso olhar para isso. Não sei. Eu não descartaria isso, né? Não posso afirmar contundentemente, mas porque assim, né? Como todo esse boom da humanização do parto ali no início dos anos 2000, no Brasil principalmente, surge desse tipo de reivindicação das mulheres aqui, né? Né? Em outros países já vem ali do século XX, né? Da metade, né? Para cá. Já teve muitos estudos, né? Inclusive estudos comparativos, né? Me pergunta por que você não faz um estudo comparando as classes médias com as classes mais baixas, ou mulheres brancas e negras, mas já existe esse tipo de estudo, inclusive no Rio de Janeiro. Teve o doutorado da Olivia Hirsch, que foi comparar mulheres de camadas médias e populares no Rio de Janeiro. Então, e que é relativamente recente, assim, né? Olivia Hirsch. Isso, e foi a tese de doutorado dela. Então, eu pensei, bom, eu vou fazer o que não, as pessoas não estão fazendo ainda, né, muito, que é olhar só para as mulheres negras e só para as classes populares e só para o SUS, que é uma coisa que tem sido feito pouco ainda, né?
Verdade. Então, respondendo essa pergunta, que eu acho que não deixa de ser importante, não é menos importante, é só o recorte que eu fiz, né? E aí, eu acho que eu vou ter que falar pouco agora, é que eu começo a falar e eu começo a falar muito, esse é o problema. Mas é porque eu tenho compromisso da minha filha agora, não era para ela estar aqui, mas tive que me reorganizar toda aqui, né? E aí ela tem uma atividade agora da creche, começou já, e aí daqui a pouco tenho que ir para ela participar, né? Tá certo. Mas eu tô assim, tô extasiada com toda essa conversa, com a fala da Isabel, porque não, a Isabel, antes dela se referindo às obras, eu já lembrava. Antes de se referir, eu já, porque é o modo de olhar, porque os classificados. Isso já vem, porque é muito automático, assim, e pega mesmo. Em relação, eu fiquei na dúvida, né, da questão da sacralidade e tal, né? Porque as guias, e aí agora me respondeu, né, um pouco disso, porque eu percebi que foi dado enfoque, mas não sabia por que com guias, né? E os classificados é uma coisa também que apareceu bastante para mim, tem até uma obra. A Alessandra tá saindo. Tchau, Alessandra. Mulher Escrava, né, da Sônia Giacomini, que fala bastante traz esses classificados, e são todos depoimentos, não, né? São dados da realidade ali que não deixam de chocar a gente a todo momento. É muito chocante. É muito chocante. É difícil fazer uma pesquisa dessa, porque é difícil você, o tempo todo, estar com aquela objetividade do pesquisador, né? Aliás, é o contrário. Quanto mais você se envolve, quanto mais você conhece. Eu imagino que no teu trabalho etnográfico, o teu posicionamento deva ser um de envolver. Essa é a minha pergunta, assim. Como é que é o teu envolvimento com a pesquisa? Qual é a tua posição? Qual é a tua posicionalidade? Quer dizer, eu sei que tem aquela coisa do obviamente que você é super objetiva e analítica nas suas conclusões, não é isso, mas eu sei, por também ter feito etnografia e tal, em que como é que você negocia a tua subjetividade, né, a pesquisa e o que você ouve? Qual é o como é que é o teu enfoque, assim, fazendo esse tipo de pesquisa? Olha, eu parto da ideia de que nada é neutro, né? Nada é completamente neutro. Na verdade, nunca foi, né? Fizeram a gente achar que era, mas aí a gente descobriu por quê, né? A gente está descobrindo por quê. E aí eu contextualizo o meu lugar de fala ali. E eu digo que as relações que eu consigo estabelecer, as narrativas que eu ouço, os lugares que eu consigo entrar, se eu estou dentro da casa dessas mulheres, é porque de alguma maneira elas se sentiram confortáveis para me receber ali, né? E para falar o que elas falam para mim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com uma relação de identidade que elas têm, né? Em relação, enfim, a vários marcadores que passam por mim, mas eu não deixo de levar em consideração que existe, né, um aspecto, né, da minha escolaridade, né? Eu acho que por ser doutoranda, até é uma questão que acaba sendo de classe de alguma maneira, que de diferenciação, né? Então, eu procuro marcar e deixar isso explícito para o leitor, para aquele que tá, né, lendo essa narrativa, enfim, colocar, né, de que lugar eu parto e como as relações se estabelecem a partir daí, né? E que se fosse uma outra pessoa, né, um outro corpo ali com uma outra experiência, seria uma outra pesquisa. Com Eu acho certeza. que é mais ou menos isso. Não, é super importante também, porque a qualidade do depoimento faz toda a diferença, né? Sim. E eu acho que a mesma coisa aconteceu quando a gente fez esse convite para participar do vídeo, né? Porque fazer um filme é super, você sentar numa câmera, gravando e tal, exige uma confiança muito grande. Então, assim, nós somos muito gratas à confiança que nos deram, né, de abraçar o projeto dessa forma, assim, é uma honra, né, de poder e ter essa responsabilidade de levar essas narrativas, né, com o respeito que tem que ser dado, não só
ao expô-las, né, mas também de garantir que o recebimento das histórias seja, né, de respeito mútuo, né? Isso é muito frágil, muito delicado, né? Mas eu acho isso, eu acho também, eu achei muito legal também, né? Eu acho que realmente falta assim estudos, né? Só focando num grupo só, né? Porque aí a minha impressão é que você consegue extrair realmente as nuances que talvez uma comparação com um grupo muito diferente ou um pouco diferente você perde, né? Por questão da deficiência do comparativo, né? O comparativo ele também pode às vezes passar por uma relativização, né? E a relativização é o que mais tem no Brasil, né? Toda a história, né? Ela inclusive nesse momento está sendo completamente relativizada de acordo com que tipo de perspectiva histórica que né, o governo toma ou determinado grupo toma, né? Então, realmente, essa disputa de narrativas é uma coisa muito séria, muito, muito grave. E aí é importante, né, reforçar, concentrar as narrativas dentro de um grupo para justamente criar esse campo de força para a artística. Né? Eu acho um trabalho super importante para criar dados. Né? No Brasil falta dado com viés de raça e classe que não dá para entender. Não dá É subnotificado, né? Política para colher esses dados existe. O problema é que na ponta as pessoas acham que não precisa, ou que é ofensivo, que tem que invisibilizar, porque afinal que não importa, nós vivemos... Né? E não importa, porque nós vivemos num país da democracia racial, né? É. Então, é subnotificado. E essa é uma aspecto que você trata na sua pesquisa também? Eu pretendo tratar, eu ainda não entrei com isso, mas está o tempo inteiro, porque eu venho muito da saúde da população negra, assim, né? Parte da minha militância, inclusive eu sou representante também no Comitê Técnico de Saúde da População Negra em Campinas, então isso aparece muito, né? Tem o quesito raça-cor, que não perguntam, não colhem esse quesito na hora, né, de fazer, enfim, internação, qualquer tipo de procedimento dentro das unidades, né, serviços hospitalares e tal. E você acha que é porque no Brasil a gente não tem um registro racial? Por exemplo, nos Estados Unidos, você vai em qualquer lugar, você preenche o formulário, você tem lá 15 opções, né? Você é hispânico, latino, porto-riquenho, negro, asiático, caucasiano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aqui no Brasil esse registro nunca teve, né? Inclusive na abolição, você qualquer identidade, né? De certa forma, é interessante que não tenha, né? Porque aí de certa forma parece que todo cidadão é igual, né? Parece, né? Um negacionismo, né? Que a gente do germe, né? Que vem até hoje. Por outro lado, a falta desse registro, digamos assim, que é muito recente, inclusive, né? Também causa a falta de dados que é necessário por conta da desigualdade extrema no nosso país, né? Então tem duas formas de olhar essa questão de coleta de dados, né? Será que estigmatiza ou será que ajuda, né? Aí na dúvida, então as pessoas elas resolvem não botar, Georgia, é isso? Nos registros? Nem olhar, né? Nem olhar para o caso. Elas pensam que estigmatiza, porque é uma história que dói, né? No final das contas, né? E a gente tem dificuldade de olhar para os nossos traumas, qualquer seja o lugar que a gente ocupe nessa relação, porque dói, né? Porque assumir responsabilidade, assumir traumas dói. Então, as pessoas preferem não olhar, né? E Mas... como é que é a sua militância nesse comitê? Quais são as pautas que vocês estão batalhando? Olha, o comitê existe para implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Que é uma política relativamente recente, né? Que vem de 2009 para cá, vem tentando ser implementada. O estado de São Paulo é o primeiro estado a implementar, mas que é parte principalmente do quesito raça-cor, né? Que é esse quesito que colhe para a gente conseguir produzir dados estatísticos. Mas tem a ver com promoção de informação, né? De promover atividades em prol da equidade racial.
esse último ano agora da pandemia, tudo virou de ponta cabeça e ficou bem parado, né? A coisa está começando a andar agora de novo e está nos trâmites mais burocráticos nesse momento, pelo menos aqui em Campinas. Está difícil, né? Mas a ideia é a gente conseguir implementar a política para acabar com as iniquidades raciais dentro do sistema de saúde. Então, promover formações, né, dos profissionais, desde a ponta dos serviços até os grandes cargos, enfim, para promover feiras de saúde, tudo isso. Bacana, que bacana. Puxa, muito legal. Tomara que vocês retomem as atividades logo, né? Uhum. Eu fiquei assustada com o dado, última pergunta, que é a questão das estatísticas das mortes maternas na pandemia, mas por conta da Covid-19 ou por conta da negligência do sistema de saúde estar saturado para a Covid? Qual é o quesito que está causando mais mortes maternas? É a negligência hospitalar por conta de não desvio, mas que está precisando de mais atenção para atender os casos de Covid, ou porque está ligado com o Covid? Está precisando de mais atenção, né? Na verdade, assim, parte dos estudos ainda são inconclusos em relação, porque as gestantes foram incluídas no grupo de risco para a Covid, mas não se sabe afirmar se existem comorbidades relacionadas, né? A ideia é de que não existem, mas é inclusive por isso que elas não entram no grupo de risco na hora de vacinação em massa, né? De imediato, por exemplo. Está sendo avaliado caso a caso para ver se precisa vacinar, né? Uma ou outra gestante específica, mas não está entrando, assim como as crianças também, né? Então, existe essa disputa aí no campo científico. Mas não há nada que explique que no Brasil morra muito mais mulheres, mulheres por morte materna, né, do que nos outros países. É claro que tem a ver com a oferta ou não oferta, né, dos serviços aí, e especialmente entre as mulheres negras, porque o que acontece é que elas chegam... foi um artigo publicado tem um grupo, né, de gestantes e Covid e tal, tem algumas mulheres, a Melânia, uma das grandes famosas, Melânia Morim, mas o artigo em relação às mulheres negras é da professora Débora Santos, né, junto com as outras mulheres desse grupo, e dizendo que é porque elas chegam já num estado mais avançado no hospital, né? Então, desde antes já vem tendo uma negligência e uma falta de olhar para essas mulheres, então elas já são internadas direto na UTI. Às vezes, elas morrem, nem são internadas na UTI, nem são entubadas, entendeu? E muito mais do que as mulheres brancas, 2 vezes mais. Né? Provavelmente é a questão da exposição, né? Porque as mulheres mais pobres, elas estão trabalhando, né? As mulheres brancas estão dentro de casa e as mulheres pobres estão na rua mais expostas ao vírus, né? Então, a quantidade de gente que adoece é muito maior. E pela falta de pré-natal, né? De tudo, né? De toda assistência na gravidez, né? Essa situação, na verdade, ela acentua todos os problemas que já existem. As desigualdades brasileiras. Adicionam mais um, né? Uhum. Exatamente. Eu fiquei muito comovida, assim, realmente. Eu não tinha pensado, não tinha ligado essas duas coisas. Assim como saiu uma pesquisa essa semana provando que a população negra brasileira está sendo muito menos vacinada que a população branca. Uhum. Saiu, né? Ontem, parece. Isso aí, no final das contas, eu acredito que isso são pautas fundamentais para serem levantadas como sociedade, né? Não é nem uma questão de... Quer dizer, não, é assombroso. É um agravamento de tudo. Isso da vacina também tem o seguinte, como só estão vacinando idosos, né? Aí você vê que é aquele corte de faixa etária que sobrevive, né? Os idosos são basicamente, os muito idosos são basicamente brancos, porque os negros acabam falecendo mais cedo. Então, quando você vai para a faixa de 80 anos, tem pouco, né? Então, eles são menos vacinados porque eles já não estão vivos.
nessa faixa etária. É mais um dado, né, da desigualdade mesmo. O que precisava é entrar com alguém, né, que pudesse ter alguma... né, tomar tenência desse processo de saúde no Brasil para tentar virar isso, mas isso, infelizmente, isso é o que parece. Oremos. Oremos. Bom, Jorge, a sua pesquisa, então, é mais importante ainda, assim, por favor. Esperamos que ela seja publicada. Não, publique. O teu doutorado você vai publicar artigos, depois junta numa tese, ou você vai escrever uma monografia no final? Como é que é a estrutura? Eu vou escrever a monografia e tenho publicado artigos, né? Eu não necessariamente vou juntar todos, né? Não foi uma coisa que eu sistematizei já. Inclusive, eu tenho publicado coisas que não necessariamente vão entrar já. Eu tenho uma pergunta aqui. Não, ela está falando que... Pesquisando a melhor forma de ter um parto saudável pelo SUS, informação, a melhor arma que possamos ter. É isso aí. Acho que é a Mari, acho que eu conheço ela. Obrigada, Mari. Um bom parto. Boa hora para você. Uma boa hora. Pois é. Eu, sendo brasileira, mas tendo meu filho aqui, eu estava apavorada. Eu tinha um medo contrário. Eu tinha pavor de parto natural, porque na nossa cabeça é sempre cesariana, né? Então, eu cheguei aqui, eu parecia uma maluca, falando, eu quero cesariana. Todo mundo olhou para mim e falou, o quê? Tá louca? Eu falei, ué, eu vou ficar ali... Não, eu tive que me reeducar, eu tive que mudar completamente minha referência cultural para entender que o que se chama de humanizado no Brasil é o normal aí. É o convencional aqui, pelo menos, né? Não posso falar do mundo inteiro, onde eu estou. Então, assim, eu tive que me reeducar. Então, é interessante que essa discussão do parto humanizado no Brasil, eu olhava assim, eu não entendia muito bem o que se queria dizer com humanização, né? Se era tipo não cesariana, ou se era uma questão mais institucional. Qual é a parte humana disso, né? Então, eu vi pelo viés político, na humanização de tornar um corpo humano, né? Um corpo... Como a Judith Butler tem um livro lindo agora, Georgia, chama-se um livro sobre a não violência, mas ela tem escrito vários textos recentes sobre a questão de dos corpos, os corpos lutáveis, mas não lutáveis de luta, lutáveis de luto. Passíveis de luto. Uhum. Quais corpos que podem ser, né? Lembrar de corpos que importam, né? De vidas que importam. Uhum. Uma coisa maravilhoso, realmente, assim, abre uma outra maneira, né? Que o Achille Mbembe na necrófile fala dos corpos matáveis, né? Uhum. E ela vem dos corpos, inventei a palavra agora, grievable, né? Lutáveis, lutáveis, né? E é isso mesmo, assim, para mim eu comecei a ver a humanização por esse viés, assim, de quem é humano e quem não é, mesmo, não do tipo tornar natural o que é natural, parto natural. Uhum. Então, eu fiquei muito confusa nesse debate, eu ficava assim, eu não entendi. Humanização é tipo, ou é humano ou não é, né? Aí é o natural e o artificial, digamos, o cirúrgico e tal, né? Aí eu tive várias, enfim... eu sempre parto para a filosofia. Na dúvida, eu vou para a filosofia. Talvez seja um desvio, assim, mas aí eu sempre fico assim, humanizado. E na questão da maternidade negra, a questão, né, na questão olhando pelos estudos decoloniais, né, a questão do ser humano, só basta ser humano, essa é a condição primordial, né? Já é além do se é natural ou não é, se o parto é natural ou não é. É tipo assim, de quem é humano e quem é considerado humano e quem não é. Uma questão de humanidade, né? No sentido mais fundamental de vida, né? O que está em questão é a produção dessa humanidade, como produz essa ideia de humanidade, né? Ou quais são os corpos mais ou menos humanos, né? Exatamente. Acho que é um pouco por aí. Mas eu acho que eu preciso encerrar em breve. Tá ótimo. Muito obrigada, Jorge. Obrigada, Jorge. Gratidão. Que bom, se quem quiser continuar conversando, se vocês estiverem com tempo.
Eu queria Então, ficar mais aqui, Fica mas gravado aí para a infelizmente... gente. Obrigada. depois Fica ver. também como o nosso primeiro encontro e vamos... Que a gente Uhum. continue. Gostei muito de conhecer vocês mesmo, e parabéns, porque a arte ela tem esse poder, né? Então ela ultrapassou mesmo essas barreiras todas e ajudou muito, né? Tá ótimo, eu adorei. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Jorge. Boa sorte. Boa sorte. Bom, obrigada a todos pela presença. Essa foi a primeira roda de conversa da exposição Mãe Preta. Teremos outras duas no dia 23, no dia 25 de março, e eventualmente uma quarta que a gente está pensando, e aí a gente volta a divulgar. Obrigada. Onde é que estás agora? Tua morada é tão longe, é bem pertinho de Angola. Mãe preta, mãe preta, mãe preta, onde é que estás agora? Tua morada